O pastor confessou tudo diante da igreja. Você vai ficar de cabelo em pé. O que ele revelou foi chocante. Prepare-se, porque essa verdade vai abalar suas convicções. Você nunca imaginaria o que estava oculto por trás daquele púlpito. O que ele escondeu por tanto tempo, agora está exposto diante de todos. Você vai se surpreender quando souber o que realmente aconteceu. Essa confissão vai mexer com você de um jeito que nunca mais será o mesmo. Fique atento, porque essa verdade pode mudar tudo. Eu nunca pensei que seria traído. Minha esposa, aquela com quem jurei passar a vida, que prometeu me amar e me respeitar diante de Deus e dos homens, ela me traiu. E não foi uma traição isolada, um erro momentâneo. Foram várias vezes e com vários homens. Cada traição foi um golpe diferente, mais profundo que o anterior, rasgando meu coração de maneiras que palavras não conseguem descrever. O que para mim era sagrado, para ela se tornou uma corrente de infidelidade. Como pastor, minha vida deveria ser um exemplo, certo? Um exemplo de casamento, de fé. Mas essa história que estou contando é de sofrimento, vergonha e humilhação. Sim, eu fui traído, e essa traição queima. Não só na minha alma, mas também no julgamento dos outros, no que as pessoas sussurram quando passo. Afinal, como isso pôde acontecer comigo? Ela não apenas me traiu com um homem, mas com vários. Aquela mulher, que um dia eu vi como símbolo da pureza, da fidelidade, mergulhou em um abismo de prostituição. Ela se envolveu com homens que a usaram e depois a descartaram. A esposa que eu conhecia deixou de existir, dando lugar a alguém que parecia ser uma completa estranha. E eu sabia de cada um deles. Cada vez que eu descobria um novo amante, era como se uma faca fosse cravada mais fundo no meu peito. Cada mentira desvendada, cada desculpa esfarrapada, me afundava em uma solidão que parecia não ter fim. E as pessoas souberam também. Os olhares nas ruas, os cochichos, os julgamentos silenciosos. O escândalo se espalhou como fogo em palha seca, e a minha humilhação se tornou pública. Eu me perguntava, como pode alguém a quem dediquei minha vida fazer isso? Eu dei a ela amor, respeito, tudo o que eu tinha. E em troca, ela escolheu se deitar com outros homens. Não uma vez, mas repetidamente. Ela não apenas me traiu, ela traiu nossos votos, nossa aliança diante de Deus. Ela traiu nossa fé, e eu? O que eu poderia fazer? O orgulho me dizia para abandoná-la, para deixá-la seguir com essa vida suja que escolheu. Mas o amor ainda estava lá, e isso, meus irmãos, era a parte mais cruel. Amar alguém que te destrói um pouco mais a cada dia. Ela não apenas me traiu com um homem, mas com vários, e cada um oferecia algo que parecia atraí-la ainda mais para longe de mim. Eu me perguntei, incontáveis vezes, o que esses homens tinham que eu não tinha. O que poderia fazê-la trocar a segurança de um lar, de um amor comprometido, por braços estranhos. Mas cada amante que ela escolheu a oferecia algo diferente, algo que ela, de alguma forma, desejava mais do que tudo o que tínhamos construído juntos. Teve o primeiro, um homem que a encantou com promessas de liberdade. Ele a fez acreditar que o casamento era uma prisão, que ela estava sendo sufocada por regras e expectativas. Ele lhe ofereceu a ilusão de uma vida sem limites, onde ela podia fazer o que quisesse, sem se preocupar com as consequências. Ela, seduzida pela ideia de viver sem amarras, cedeu. Ela trocou os votos sagrados por uma promessa vazia de liberdade. Depois, veio o segundo, um homem com dinheiro e status. Ele ofereceu a ela o luxo, carros caros, jantares sofisticados, presentes que brilhavam tanto quanto a sedução em suas palavras. Para ele, ela era apenas mais uma conquista, mas para ela, ele oferecia o brilho de uma vida que ela não tinha comigo. E assim, mais uma vez, ela se entregou. O terceiro, ele a fez se sentir jovem de novo. Ele a envolveu em uma fantasia de paixão desenfreada, um romance que a fez acreditar que os anos haviam passado sem que ela tivesse experimentado a verdadeira emoção. Ele a iludiu com o fogo de uma aventura proibida, algo que, segundo ele, eu nunca poderia lhe dar. E mais uma vez, ela se afastou de mim, em busca dessa excitação fugaz. E assim foi com cada um deles. Um prometeu atenção e carinho, coisas que ela dizia não encontrar mais em mim. Outro ofereceu diversão, festas, uma vida sem responsabilidades.
Cada um, à sua maneira, lhe ofereceu algo superficial, algo que a atraía como uma mariposa voando em direção à chama. Mas a chama, como sabemos, queima, e quanto mais ela se entregava a esses homens, mais eu a perdia. Eles a usaram, eles ofereceram o mundo, mas o que ela recebeu em troca foi vazio, dor e humilhação. Porque, no fim, tudo o que prometeram eram mentiras. Ela estava sendo destruída por dentro, e eu assistia de longe, impotente. A cada vez que ela saía para se encontrar com um desses homens, algo dentro de mim morria. Eu sabia o que estava acontecendo, e ainda assim, permaneci. A razão, aquele sentimento que diz, você não merece isso, gritava dentro de mim, implorando para que eu a abandonasse. Deixar que ela afundasse sozinha, colher o que havia semeado. Mas o amor não me deixava agir assim. Meus dias se tornaram uma mistura de dor constante e raiva contida. Eu me perguntava como poderia continuar liderando uma igreja, aconselhando casais, se dentro de casa, minha própria vida estava em ruínas. Quando olhava para os rostos na congregação, eu via nos olhos deles a pergunta não dita: você ainda está com ela? Eles sabiam, todos sabiam, e isso me esmagava. Mas havia algo pior. Eu estava preso entre duas forças. De um lado, a razão, que exigia justiça, exigia que eu a deixasse e seguisse em frente, como qualquer homem faria. E do outro lado, o amor, aquele sentimento implacável que me lembrava de quem eu sou. Era um conflito diário. Eu não sabia o que doía mais: o fato de que ela continuava a me trair, ou o fato de que eu ainda a amava, apesar de tudo. Isso me torturava. Eu pensei em desistir. Pensei em jogar tudo para o alto, me afastar, me libertar dessa dor insuportável. Mas então, eu me lembrava de quem Deus é. Eu estava em pedaços, meus irmãos, humilhado diante dos homens. As pessoas diziam para eu ir embora, que ela não merecia o meu amor, que eu devia seguir em frente. E, para ser honesto, eu pensei em fazer isso. Quem poderia me culpar? Quem teria coragem de dizer que eu estava errado por querer fugir da dor, por querer proteger meu coração partido? E então, como era de se esperar, ela também pagou o preço pelas escolhas que fez. Um por um, daqueles homens que tanto prometeram a abandonaram. Quando a juventude que ele ofereceu desapareceu, quando o luxo que ela almejava não era mais suficiente, e quando a liberdade que ela buscava se tornou escravidão, ela foi deixada de lado, usada, descartada como algo sem valor. O tempo foi implacável com ela. O brilho que ela achou nos braços de outros homens desapareceu, e o que restou foi uma mulher quebrada, frágil. Aquela que outrora desfilava com orgulho, agora estava irreconhecível. Quando voltou para mim, ela estava magra, pálida, como uma sombra do que já havia sido. O corpo que os amantes cobiçaram agora estava marcado pelo desgaste, doente. Os olhos que antes buscavam novas aventuras agora estavam cheios de medo e arrependimento. Ela bateu à minha porta como um mendigo bate pedindo pão. Era tarde da noite, e eu a ouvi antes mesmo de ver sua figura encurvada e debilitada. Abri a porta, e lá estava ela, coberta com uma roupa velha, suja, os olhos cheios de lágrimas. Ela caiu de joelhos à minha frente, como se a própria força tivesse sido drenada de seu corpo. Com a voz fraca e trêmula, ela sussurrou: me perdoa, por favor, me perdoa. Eu errei, eu sei. Eu perdi tudo, mas ainda tenho uma esperança. Você. Eu fiquei ali, parado, incapaz de me mover por alguns segundos. Parte de mim sentiu ira. Parte de mim queria dizer: não, você escolheu esse caminho, agora lide com as consequências. Mas outra parte, uma parte mais profunda, movida por algo que eu não poderia explicar naquele momento, queria estender a mão. A mulher que eu havia amado, que eu havia perdido tantas vezes, estava ali, quebrada, implorando por misericórdia. Ela contou tudo: os abusos, os dias em que passou sem comer, os momentos em que esteve à beira da morte, doente, desamparada. Todos aqueles homens que prometeram o mundo a ela a trataram como lixo. Ela sofria, e isso era visível. Seu rosto, antes tão vivo, estava marcado pela dor e pelo arrependimento. Ela não era mais a mesma pessoa. Eu vi isso. Ela estava destruída por dentro e por fora, e tudo o que restava era o pedido desesperado de perdão.
Ela me olhou, esperando que eu a rejeitasse, que eu fizesse o que qualquer um faria. E eu olhei para ela, para aquela figura desfeita, e vi algo que eu não via há muito tempo: arrependimento genuíno. Não havia mais arrogância, nem a confiança de quem achava que poderia enganar o mundo. Ela estava ali, nua de alma, sem mais máscaras. Eu poderia ter fechado a porta e seguido em frente. Mas, no fundo, eu sabia que a escolha que eu faria naquele momento definiria quem eu sou. E ali, naquela noite, eu estendi a mão. Quando estendi a mão para ela, algo dentro de mim começou a se quebrar. Não era apenas o peso do perdão. Era como se cada pedaço de orgulho que eu segurava com tanta força fosse arrancado, me deixando vulnerável. Ela olhou para minha mão estendida como se fosse um milagre, como se não acreditasse que, depois de tudo, eu ainda pudesse escolher o caminho do perdão. Mas, meus irmãos, essa decisão não foi fácil. Dentro de mim, a luta era feroz. Eu me perguntava: como posso perdoar alguém que me destruiu tantas vezes? Como posso aceitar de volta alguém que me jogou ao escárnio público, que manchou a minha reputação, meu ministério, minha fé? Como posso, depois de tanto sofrimento, simplesmente estender a mão e dizer que está tudo bem? Havia uma voz que gritava dentro de mim, uma voz que dizia para fechá-la na porta do passado e deixá-la ali, para que ela seguisse com o que sobrou da vida dela. Era a voz da razão, do desejo de justiça, ou talvez de vingança. A voz que, talvez, muitos de vocês teriam ouvido também. Aquela voz dizia que eu tinha o direito de me proteger, de me afastar da dor, de recomeçar sem carregar aquele fardo. Mas havia outra voz, uma voz mais suave, porém muito mais poderosa, a voz do amor. E eu escolhi o caminho do amor incondicional. Quando a acolhi de volta, um novo desafio surgiu: o caminho da restauração. A confiança, que havia sido quebrada inúmeras vezes, incrivelmente foi restaurada. O passado foi como não mais existisse. Nós dois sabíamos que o perdão não era o fim da nossa história, mas o começo de um longo processo de cura. Era como se estivéssemos começando de novo. Iniciamos um caminho de conversa, de lágrimas e de confrontação. Eu a incentivava a falar sobre suas experiências, suas fraquezas, e ela, por sua vez, começou a abrir seu coração. Nos dias mais sombrios, eu a ouvia contar sobre as humilhações que sofreu, sobre as noites em que, sozinha e perdida, se questionou sobre seu valor. Era doloroso, mas necessário, porque para reconstruir algo quebrado, era preciso enfrentar os destroços. Precisávamos de vulnerabilidade para começar a edificar uma nova fundação. Ela aprendeu a lidar com suas feridas e a aceitar que a cura leva tempo. Eu, por outro lado, me vi em um papel novo, não apenas o marido, mas também o pastor que tinha que apoiar e guiar uma alma que estava lutando contra suas próprias batalhas internas. As pequenas vitórias começaram a aparecer. Ela começou a se reconectar com Deus, a se envolver novamente na igreja, mas sempre sob o olhar crítico de quem estava ciente de sua história. O caminho não era reto, havia tropeços. Percebi que o amor em mim era o mesmo de antes, profundo e incondicional. Eu a via, não como a mulher que me traiu, mas como uma sobrevivente, como alguém que havia lutado e que, apesar de suas escolhas, estava disposta a se levantar e recomeçar. E assim, seguimos, juntos, na jornada da cura. Então, com tudo isso, eu pergunto mais uma vez: será que eu errei ao recebê-la de volta? Ou, ao contrário, será que fiz a coisa certa ao abrir meu coração e meu lar para o perdão, mesmo diante de tanta dor? Meus queridos irmãos e irmãs, agora que compartilhei essa história, quero que vocês vejam além da superfície. Este pastor que eu representei, que lutou com a dor e a traição, que decidiu estender a mão e perdoar, não sou eu, mas Deus. E a esposa, que retornou quebrada e arrependida, é a igreja, cada um de nós. E os amantes? Eles são os prazeres deste mundo, tudo aquilo que nos seduz e nos afasta da verdadeira comunhão com Deus. Assim como aquela mulher se deixou levar pelos encantos prometidos pelos amantes, nós, muitas vezes, nos deixamos seduzir pelas coisas passageiras que este mundo oferece. A busca incessante por riqueza, a satisfação imediata dos nossos desejos, a fama, o status, o poder, a satisfação carnal. Esses prazeres nos prometem felicidade e satisfação. Mas,
como ela aprendeu da maneira mais dura, no final, nos deixam vazios e destruídos. Cada um de nós tem momentos em que nos afastamos de Deus, em que preferimos as luzes brilhantes deste mundo às verdades eternas que Ele nos oferece. Nós, a Igreja, por vezes, nos entregamos a esses amantes, pensando que podemos encontrar alegria e satisfação fora do amor de Deus. Mas, na realidade, nos afastamos de nossa verdadeira identidade, da nossa verdadeira fonte de vida. Deus está sempre pronto para nos receber de volta. Ele não nos fecha a porta, não nos rejeita mesmo quando nos encontramos à beira da destruição. Quando finalmente nos damos conta de nossa condição, quando reconhecemos nossas falhas e nos arrependemos, Ele nos acolhe de braços abertos. Isso não significa que a jornada será fácil. A nossa caminhada de volta a Deus também exige luta e perseverança. A confiança precisa ser reconstruída, a dor precisa ser enfrentada. Mas a promessa de Deus é que, em cada passo dessa jornada, Ele estará conosco, guiando-nos e nos sustentando. Assim, pergunto a vocês, queridos irmãos e irmãs, será que estamos aqui, na casa de Deus, mas não temos amantes lá fora? Estamos, pois, dispostos a abrir nossos corações para essa verdade? Seremos como a igreja que se arrepende e retorna a Deus, buscando a restauração em seu amor incondicional? Ou vamos continuar a nos entregar aos prazeres temporais, ignorando o convite para a verdadeira alegria e satisfação que só Ele pode proporcionar? Essa é a escolha que todos nós precisamos fazer diariamente, ao caminharmos em nossa fé, como aquela mulher que, em sua solidão e arrependimento, finalmente se voltou para o marido que a amava. Eu também tenho a oportunidade de retornar a Jesus, que me acolhe de braços abertos. Ele não me rejeita por minhas falhas. Ao contrário, Ele me chama para um relacionamento renovado, pleno de graça e misericórdia. O perdão de Deus é um presente que me é oferecido a cada dia, e eu preciso estar disposto a aceitá-lo. Ele deseja me restaurar, não importa quão longe eu tenha me desviado. Mas essa restauração começa com a minha disposição de reconhecer onde tenho falhado e a coragem de voltar ao caminho que Ele traçou para mim. Então, ao sairmos daqui hoje, eu exorto a todos vocês a levarem essa pergunta em seus corações: quem são os meus amantes? O que tem me afastado de Deus? E estejam prontos para se levantar e voltar para o Senhor, que é fiel e justo para perdoar e restaurar. Que eu e você, juntos, escolhamos viver em sua presença, buscando a verdadeira satisfação que só Ele pode proporcionar. Amém?